Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo com Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos sequência à nossa conversa, nisso que a gente está chamando de o ciclo da vida, tratando agora desse período da infância. E o nosso tema de hoje é sobre os transtornos do desenvolvimento. Para que a gente entenda melhor sobre isso, em especial para que a gente cuide das nossas crianças, né? Observem bem como está sendo, como se dá o desenvolvimento delas. A gente precisa entender que muitas coisas que acontecem na vida de uma criança impactam o desenvolvimento infantil. Na última conversa, nós falamos sobre a questão dos traumas, das experiências negativas que uma criança pode vivenciar, que pode gerar consequências tanto no desenvolvimento orgânico quanto no desenvolvimento mental. E quando a gente pensa nessas experiências negativas, a gente pode entender que às vezes uma criança passa por uma situação muito ruim em que isso vai comprometer o desenvolvimento dela, porque se a gente entende desenvolvimento progressivo, cada vez melhor, uma experiência muito ruim pode fazer com que a criança regrida no seu desenvolvimento. Então a gente pode perceber, às vezes, algumas crianças que com alguma fase de 5, 6, 7 anos, passam por alguma experiência muito ruim, como o divórcio dos pais, violência, abandono, a criança regride, ela começa a fazer xixi na cama, ela começa a ter dificuldade em se comunicar, em conversar, porque o desenvolvimento é dinâmico, não é simplesmente um percurso que se faz sempre para frente. A criança pode ter altos e baixos, crescimentos e decréscimos neste processo. E também, além das experiências negativas vivenciadas na ordem psicológica, muita coisa do ponto de vista social e orgânico também impacta o desenvolvimento, tal como nutrição, uma má ou uma boa alimentação pode favorecer ou desfavorecer o desenvolvimento de uma criança, o contexto social, econômico da família, as condições de oferecer à criança uma boa qualidade de vida, isso também tem impacto, o incentivo para que a criança conviva com outras pessoas, que a criança tenha lazer, que a criança também aprenda as coisas, estude, isso também desenvolve algumas consequências para o progresso de uma criança. Então, nesses últimos anos, quando a gente observa as pesquisas, a psicologia, a medicina, a neuropsicologia e coisas assim, a gente observa que muitas teorias têm sido desenvolvidas para entender melhor o desenvolvimento humano, em especial a fase da infância. E a gente hoje tem muita teoria e muita condição de observar comportamentos, de agir sobre eles, de procurar ajuda psicológica, pediátrica e diversas outras áreas da saúde que podem ajudar uma criança a lidar com alguma dificuldade que ela esteja enfrentando. Em especial quando a gente trata de comportamentos desadaptativos. O que a gente chama de comportamentos desadaptativos? Quando, por exemplo, a gente percebe que uma pessoa, nesse caso aqui uma criança, faz coisas que isso não favorece a qualidade de vida dela, não favorece a circunstância em si, a gente pode chamar de comportamento desadaptativo. É uma situação que pode não corresponder com o momento em que se espera. Por exemplo, imagine que você vá com a criança para o supermercado fazer compras e ela começa a rolar no chão, fazendo pirraça, querendo alguma coisa, ou sei lá, ela pode fazer cocô na roupa, fazer xixi. Isso é um comportamento que não é esperado para aquela situação em si. Uma criança que você coloca ela para brincar com outras crianças e ela começa a bater nas crianças, ela começa a ficar agressiva. Isso é um comportamento desadaptativo. Você não espera que uma criança, num desenvolvimento saudável, tenha esse tipo de comportamento. E para que a gente entenda não só os comportamentos desadaptativos, a gente pode entender aquilo que hoje é chamado de transtorno. O transtorno é aquilo que impacta o desenvolvimento saudável de alguém e que tem consequências sérias. E hoje fala-se muito desses transtornos, que eu vou enumerar e vou falar um pouquinho sobre eles, mas a gente não vai ter condições de aprofundar sobre isso. Talvez numa outra oportunidade a gente consiga falar mais detalhadamente sobre eles. Que transtornos são esses? Um deles é o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade. O outro transtorno é chamado de TOD,
que é transtorno opositor desafiante. Outro é o TEA, transtorno do espectro autista. O outro é o DI, o déficit intelectual. E o outro é os transtornos envolvendo a aprendizagem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que afeta as habilidades motoras e atenção, podendo também levar a problemas emocionais na criança, né? Normalmente, os sintomas, né, e os comportamentos eles se tornam mais evidentes no contexto da escola e podem também ser percebidos não só na escola, porque a escola é um ambiente em que a criança passa muito tempo no mesmo ambiente, fazendo as mesmas tipos de atividades, interação com os mesmos colegas, mas em outros ambientes isso pode ser percebido, dentro de casa, junto com outros colegas, né? No caso, a criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela pode apresentar dificuldades em se concentrar nas atividades que ela está fazendo, né, na escola ou em casa. Ela pode também não ter um controle comportamental, né, corporal. Ela fica muito agitada, ela tem tanta dificuldade em focar, né, às vezes estudar alguma coisa e fica muito agitada, pode ter alguns comportamentos, né, de agressividade, de violência, anda para lá e para cá, não consegue ficar quieto, né? Uma criança que pode ser inquieta. A gente pode ter tanto o transtorno de déficit de atenção, né, que é um outro tipo de transtorno, mas o TDAH envolve os dois comportamentos. É um déficit de atenção, uma dificuldade de ficar quieto, de prestar atenção, de se concentrar, e uma hiperatividade, uma agitação, um desejo constante de estar fazendo alguma coisa, né? Essas crianças que têm esse transtorno podem às vezes ser um pouco impulsivas e além disso ter problemas emocionais devido a esses sintomas. Ela não tem, às vezes não tem facilidade de lidar bem com outras crianças, né? Ela pode ser tão imperativa, tão impulsiva que outras crianças não consigam lidar bem com ela. É importante a gente levantar uma questão, né, que hoje, muitas pessoas enxergam os comportamentos das crianças de dois pontos de vista, né? Um ponto de vista é a criança que é mal educada, né? Que a gente chama de mal educada porque não aprende sobre limites, sobre como se comportar e tudo mais. E outro ponto de vista que é tão problemático quanto é a gente achar que tudo é transtorno, né? Por um lado, a gente pode ensinar as crianças, uma vez que as crianças aprendem, né, pelo ensino, pela observação, como se comportar em uma situação ou outra, né? Mas também não podemos achar que tudo que uma criança faz é transtorno. Se a gente observa como está a sociedade hoje, né, os pais já não têm mais tanta disponibilidade, às vezes até disposição de acompanhar as crianças, de estudar com elas, de passar um tempo juntos, né? As redes sociais, o telefone tira a atenção e a motivação dos pais em fazer isso. Então, é importante a gente diferenciar, né, aquilo que pode ser um comportamento além do que é um desenvolvimento normal, daquilo que talvez é consequência de uma relação social, de uma falta de acompanhamento familiar, né, ou no ambiente escolar. Tá? Então, é importante a gente entender esse aspecto para não dizer que tudo é transtorno ou que tudo é falta de criação, falta de educação por parte da criança, né? Porque o outro transtorno que a gente vai dizer, né, que é o transtorno opositor desafiante, ele é caracterizado pelas crianças que são muito opositivas e desafiam, né? Elas não obedecem, elas não têm facilidade em aceitar as coisas. Tudo que você diz para uma criança que tem esse tipo de transtorno, ela vai desobedecer, ela não vai se comportar, ela vai se indispor com as pessoas, querendo sempre que a vontade dela seja satisfeita, né? Querendo sempre que as outras pessoas se convençam da vontade dela, mas ela não vai ser convencida, né? Às vezes esse transtorno é confundido com TDAH, mas há uma diferença. No TDAH a gente tem um déficit de atenção. Neste aqui, né, a gente tem uma criança que ela quer tudo do jeito dela, do tempo dela, não obedece, né, de forma nenhuma. Um outro transtorno que tem se tornado cada vez mais comum, né, porque as pesquisas têm conseguido identificar isso, é o transtorno do espectro autista, né? E antes era só autismo, mas hoje é o espectro autista, porque ele pode envolver vários tipos de comportamentos, então por isso é um espectro, né? Um leque muito grande
de situações que podem envolver o espectro autista. Isso causa muita preocupação nos pais, né, em especial por causa dos sintomas, né? Porque a criança que pode ter o transtorno do espectro autista, ela pode ter as suas habilidades de comunicação e interação social afetadas. Então, às vezes é uma criança que você brinca com ela e ela não tá nem aí, você ri para ela, você conversa, ela tá olhando para qualquer lugar, ela não consegue concentrar a atenção na interação social, né? Esses sintomas podem ser percebidos muito cedo, nos primeiros meses de desenvolvimento da criança. Você às vezes percebe a sua criança muito apática, desatenta, que está aí assim, né? Sem interagir com outras crianças, sem corresponder, né, aos gestos que um cuidador faz com ela. Então, nesses casos, é importante procurar avaliação psicológica, porque é possível, né, acompanhar a criança. Talvez isso não tenha cura, né, no sentido de que nunca vai acontecer, mas você vai conseguir, né, ajudar a criança a se desenvolver bem, né? Então, a criança com transtorno do espectro autista, ela pode ter atrasos na comunicação, no desenvolvimento da linguagem, né, na aprendizagem, mas isso varia de cada caso, né? Em especial a dificuldade de se comunicar, de ter interações sociais. Pode acontecer também, né, um comportamento comum no autismo é que a criança tenha comportamentos repetitivos, então às vezes a criança fica balançando a cabeça ou tem algum movimento muito repetitivo que ela faz o tempo inteiro, né? E pode acontecer também que crianças e pessoas autistas tenham o que a gente chama de ilha de conhecimento. Ela sabe muito de uma determinada coisa, ou aprende a gostar muito, talvez de um jogo, de alguma coisa que aprende na escola, mas tem dificuldade em aprender as outras coisas. Então é importante acompanhar a criança, porque ela pode ser muito focada em uma coisa e desatenta com as outras, e isso traz consequências, né, sérias. Também nós podemos falar aqui, né, do déficit intelectual, né, a deficiência intelectual, que muitas crianças podem apresentar, né, que podem ter causas genéticas ou não, mas que de um modo geral isso se manifesta na criança que tem dificuldade de aprender, que tem dificuldade de se dar bem na escola, né, de desenvolver bem as suas habilidades educacionais, né, e é importante acompanhar, né, porque se for um transtorno, realmente, né, a criança pode ser acompanhada por uma equipe, pode ter acompanhamento psicológico, fonoaudiólogo ou algum outro tipo de profissional da saúde que vai conseguir ajudar a criança a se desenvolver, né? Mas também a gente pode, às vezes, vincular um déficit intelectual a alguma dificuldade que a criança está enfrentando. Como eu disse no início, né, às vezes a criança ela regride no desenvolvimento quando acontece alguma situação ruim, né, alguma experiência negativa. E muitas dessas experiências negativas podem acarretar na criança um atraso escolar, uma dificuldade em aprender. Então, o déficit intelectual pode ser nato, né, genético, inerente à criança e um acompanhamento pode ajudá-la nisso, mas pode advir também de alguma situação ruim, né? E para a gente finalizar, tem também os transtornos de aprendizagem, né, que são alguns muito específicos, né, que algumas crianças podem apresentar, como é o caso da dislexia, né? A criança que às vezes é dislexa, ela tem dificuldade na leitura, ela tem dificuldade de identificar bem as palavras, então isso vai gerar consequência, né? Tem transtornos que são vinculados, né, à dificuldade de aprender conhecimentos de linguagem ou de matemática. Então, um acompanhamento, né, uma avaliação psicológica é importante para acompanhar isso. Então, de um modo geral, né, é importante a gente perceber que quando uma criança começa a apresentar alguns comportamentos que você não identifica em todas as crianças, ou algo que a gente poderia dizer destoante, né? Anormal não é um termo muito adequado, mas um comportamento diferente das outras crianças, às vezes é importante procurar uma avaliação, procurar um acompanhamento, porque se for um transtorno, né, um transtorno precisa ser acompanhado para que as consequências dele não sejam tão sérias, né? Se for alguma questão específica, talvez, né, alguma educação familiar, um acompanhamento com professor, com pedagogo pode ajudar. Mas quando é um transtorno, a gente precisa estar atento, né?
Então, vamos nos atentar, né, às nossas crianças, à forma como elas estão se desenvolvendo, porque tudo isso, obviamente, vai ter consequências ao longo de toda a vida da pessoa, tá? Mais uma vez, agradeço você por nos acompanhar, peço mais uma vez desculpa também, né, por hoje prolongar um pouco mais a nossa conversa, mas é um tema complexo e a gente precisa fazer as coisas e falar delas bem, tá? Agradeço você, espero que você continue nos acompanhando. Na próxima semana a gente dá continuidade falando de outros temas relacionados à infância. Um abraço para você e até a próxima.